Moisés de Freitas, prefeito de Sério, presidente da Anvat. Moisés, bom dia. Bom dia, Paulo Rogério, bom dia, Nicolas, e a todos os ouvintes e quem nos acompanha aí pelo Grupo Independente. É um prazer estar aqui com vocês. Os resultados, ou pelo menos as projeções envolvendo a audiência com o secretário da Reconstrução e lideranças aqui do Vale do Taquari, em se tratando de concessão de rodovias estaduais, Moisés. Então, Paulo Rogério, ouvintes, a gente teve, eu diria assim, uma situação bem positiva ontem durante esta reunião com o Pedro Capelupi, que, aliás, tem se mostrado muito proativo, muito solícita com todas as nossas situações que nós apresentamos, né? É claro que existem questões legais, questões técnicas para serem observadas, mas há de se destacar aqui, Paulo Rogério e Nicolas, que a gente tem encontrado uma abertura bem importante junto à Secretaria de Reconstrução do Estado na busca, eu diria assim, de soluções, porque precisamos efetivamente ter uma tarifa bem mais baixa do que esta que está sendo apresentada atualmente. Então, não tem como a nossa comunidade, como o Vale do Taquari, que está em franco desenvolvimento, mas também numa recuperação por tudo que acontecer, 2023 e 2024. Então, acho que não cabe a nós não conseguimos suportar uma tarifação tão alta quanto esta que está sendo apresentada pelo governo do Estado, por esta concessão que está se encaminhando, né? Mas, assim, ontem o que nós tivemos? Um primeiro ponto positivo, extremamente positivo. Já temos a sinalização de uma postergação de prazo, que terminaria agora no dia 21. Então, não daria tempo para que nós, né, principalmente aqueles prefeitos que agora estão chegando, tomassem conhecimento efetivo do projeto que está em discussão, né, para a concessão. Então, essa já foi uma sinalização importante. Agora, tem outras várias ações que nós já estamos encaminhando, Paulo Rogério, para que a gente consiga, junto ao governo do Estado, principalmente um aporte financeiro maior, para que tenhamos uma redução dessa tarifação. E é importante também uma outra situação, muito bem apresentada pelo prefeito Renato de Teutônia, onde ele solicitou, durante a nossa reunião de ontem, a presença da equipe técnica da Secretaria da Reconstrução aqui nos municípios, para que façamos uma nova avaliação de obras que estão sendo pleiteadas, que estão sendo sugeridas, e também uma revisão daquelas já apresentadas no projeto anterior. Porque nós entendemos que algumas das obras que estão ali colocadas talvez não sejam tão necessárias que aconteçam nesse primeiro momento, e sim possam ser postergadas para o ano 10, ano 15, ou talvez algumas até saiam do projeto, né? Para que isto possa vir a ter uma redução significativa na tarifação. Nesse cronograma que foi discutido, além desta questão do prazo um pouquinho dilatado agora, que terminaria dia 21, quais são os outros prazos mais preementes que preocupam os prefeitos? Basicamente, Paulo Rogério, esta é a primeira preocupação nossa, porque veja que nós vamos estar tratando de uma concessão que reporta 30 anos, ou seja, são gerações que serão impactadas com essa situação do pedágio. Então, a nossa primeira preocupação é isso, vamos dilatar esse primeiro prazo para que a gente consiga tomar todo o conhecimento desse projeto. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que também nos traz uma certa preocupação, é a vinda da equipe técnica das secretarias. Ainda hoje eu entraria em contato já com os prefeitos da região baixa, assim como o prefeito Matheus, que é presidente da AMAT, entrará em contato com a região alta, para a gente já começar essa primeira agenda de visitações técnicas em cada um dos municípios para a verificação desses projetos. Do que nós vamos colocar? Será que, um exemplo, será que é importante termos logo a ciclovia de Lajeado a Arroio do Meio? Ou isso poderá esperar um tempo? Será que vale a pena nós pagarmos 5, 6 centavos, supostamente falando, na tarifação por conta desta ciclovia? Então, são esses os questionamentos que nós precisamos nos fazer nesse momento e corremos contra o tempo, porque o governo do Estado deixa claro que quer e precisa fazer de forma rápida esta concessão, até porque são várias concessões acontecendo no país inteiro
E também há a preocupação de daqui a pouco se fazer um leilão e esse de deserto. E aí a nossa preocupação vai ser maior, porque atualmente com a EGR a gente está percebendo o quê? Estamos pagando pedágio já há 25 anos e nós não estamos vendo obras contundentes acontecerem no Vale do Taquari. Então, essas situações é que deixam a todos nós, diria assim, entre aspas, indignados, né? A gente não quer isso. A cobrança do pedágio, a situação do pedágio, ela é inevitável. É inevitável. Não adianta aqui fazermos, ou algum político aí fazer discurso ao contrário disso, querendo daqui a pouco até uma promoção pessoal. Não adianta. Não podemos entrar nessa discussão de ter pedágio ou não ter pedágio. Isso é uma coisa já consagrada. Não temos mais volta nessa situação. O que precisamos discutir é quais são as obras prioritárias e quanto estamos dispostos a pagar por estas obras prioritárias para que o Vale do Taquari continue na pujança econômica que vem tendo nos últimos anos. Presidente, os técnicos têm batido muito na tecla de que é um cálculo matemático, relação tarifa-volume de obras. Outro ponto importante, que acredito que é uma demanda que vai ser revisada, é com relação ao volume diário de veículos que transitam por esse local. Vocês estão cobrando que esse estudo também seja revisitado. Exato. O VDM, que é esse volume diário de movimentação de veículos, ele é muito importante. Mas aqui nós entramos num entrave gigantesco, porque veja bem, com todos os acontecimentos que tivemos aqui no Vale do Taquari, com os problemas que nós viemos enfrentando diariamente, tanto na 386 quanto nas rodovias estaduais, por conta da precariedade que elas estão, por conta das pontes que não apresentam condições de trafegabilidade, isso faz com que automaticamente o VDM despenque. Hoje, se nós pedirmos uma nova avaliação, talvez essa nova avaliação não vá mudar daquela apresentada pelo governo do Estado. Então, nós nos deparamos com uma situação que pensemos que só a partir de março esse VDM, esse volume de veículos, vai se tornar o que é real. Até lá, a situação não representa a realidade que nós vivenciamos no Vale do Taquari. Então, ali há uma preocupação nossa. E é um índice, é um elemento que entra diretamente, impacta diretamente no valor da tarifação. Então, é uma preocupação nossa nesse sentido, mas, assim, vamos dizer, estamos praticamente de mãos atadas nesse sentido. Então, nós vamos ter que buscar outros meios para a garantia da redução da tarifação, né? Um dos exemplos que eu poderia dar aqui a vocês e aos ouvintes que nos acompanham agora é a questão do aporte financeiro do Estado. O aporte financeiro do Estado, que hoje vem através do FUNRIGS, em 1,3 bilhões de reais para as obras de resiliência junto a esta concessão, ele estava sendo pleiteado junto ao edital do leilão, onde dizia mais ou menos o seguinte, para que eu consiga me fazer entender. Mais ou menos o seguinte: qual é a empresa que está disposta a vir assumir esta concessão com o menor aporte financeiro do Estado e não pela menor tarifação? Veja que esse já é um ganho que está bem sinalizado pelo Capelupi nesse sentido, de que isso certamente será modificado no edital, pelo menos ele sinaliza que será modificado no edital, dizendo o seguinte: o aporte financeiro do Estado de 1,3 bi, ok, está garantido pelo FUNRIGS. O que nós vamos agora no leilão é buscar a redução da tarifação. Eu acho que aqui nós já tivemos um ganho bem significativo, graças a um trabalho feito pela SIC regional, pelo CODEVAT, né? E agora reforçado também pelos prefeitos e vereadores. Eu acho que esse foi um ponto bem importante e bem positivo. Questão do pedágio, qual é a data inicial prevista para começar a funcionar? O que se tem falado junto ao governo do Estado é que pensemos que lá por setembro, aproximadamente, se consiga fazer o leilão e a assinatura do contrato até o final do ano de 2026, do ano de 2025, assinatura do contrato. O ano de 2026 será o ano do início das obras, porque existem várias obras que deverão ser realizadas antes do início da cobrança. Então, 2026 será o ano daquelas operações tapa-buraco, sinalização horizontal e vertical, roçada das rodovias, né? Um primeiro relacionamento de obras aí para dar condições mínimas de trafegabilidade nas rodovias, para então, em 2027, se iniciarem as cobranças.
É claro que aquelas praças de pedágio que já estão cobrando, continuarão cobrando os valores relativos, se não me falha a memória, 30 quilômetros, relativos a 30 quilômetros. E então todos os free flows serão instalados e passarão a ser cobrados a partir de 2027. Quantos vão ser instalados? Eu não sei exatamente quantos são, de Lajeado a Erechim, enfim, eu não tenho esse número exatamente. Mas aqui na região vai ser um, né? Aqui na nossa região é um deles. Exatamente, exatamente. Tem vários, por exemplo, de Lajeado a Venâncio Aires são 2. Né? Por que se buscou o Free Flow? Porque ele terá mais praças de cobrança, no entanto, com valor mais reduzido. Então, se eu vou até Venâncio Aires, daqui a Venâncio, né, eu vou estar pagando 2 tarifas, mas se eu for só até Cruzeiro do Sul, vou estar pagando apenas uma. Então, vai reduzir o valor se eu fizer menos distância. É uma forma que foi encontrada para que se tenha um pagamento, entre aspas, né, um pouco mais justo. É claro que, se vamos analisar, um pagamento de pedágio não se entende por ser justo, né? Já pagamos diversos outros impostos e não deveríamos ter esta penalidade assim ao nosso contribuinte, mas infelizmente é o que se coloca. Então, pelo Free Flow, se entendeu que haveria uma cobrança um pouco mais justa, tendo em vista que eu vou pagar de acordo com o meu deslocamento pela rodovia. Bom, seria em torno de 24 pórticos ao longo dos 415 quilômetros, então, desta concessão. Mas, presidente, falando em obras ainda, você comentou até essa questão pontual de uma ciclovia entre Lajeado e Arroio do Meio. Quais seriam as obras prioritárias e que já iniciariam no início da concessão e aquelas que vocês estão pleiteando para jogar mais para frente ou até mesmo mudar de alguma forma? Veja, Nicolas, que justamente é esta situação que faz com que nós tenhamos que pedir mais prazo para o Estado, porque é justamente isso que nós vamos ter que abordar nesse momento. Quais são as obras prioritárias? Do que nós não podemos abrir mão? Qual a duplicação que nós não podemos abrir mão? Qual a terceira faixa que nós não podemos abrir mão? Então, justamente esta é a resposta que nós vamos buscar agora, nos primeiros dias, para poder apresentar ao Estado. E o secretário Capelupi é sistemático em dizer o seguinte: eu não posso modificar nada por minha conta, o governador do Estado não poderá modificar nada por sua conta. Esta iniciativa tem que partir de nós associação, ANVAT, AMAT, SIC, CODEVAT, é nós que temos que fazer esta movimentação. E é justamente isso que nós vamos buscar agora, nas próximas 2, 3 semanas, é identificar quais são as obras que são extremamente necessárias e precisam ser feitas no ano 2, 3, 4 e 5, por exemplo, e quais são aquelas obras que podem ser empurradas para o ano 10, fazendo com que a nossa tarifação caia, ou até aquelas obras que se tornam dispensáveis, porque vejam o que acontece. Eu vou ter uma tarifação, são 10 centavos, por exemplo, o quilômetro rodado. 10 centavos. Eu quero ter uma ciclovia, nesse exemplo que a gente está dando, entre Arroio do Meio e Lajeado. E esse custo, simbolicamente falando, porque eu não sei ao certo qual é o custo, mas digamos que seja de 5 centavos. Eu estou disposto a pagar de 10 até 15 centavos, esses 5 centavos a mais, por ter esta obra? Ou será que não vale a pena eu abrir mão desta obra? Ou então colocá-la no ano 15? Porque a concessão são 30 anos, eu posso jogar as obras para dentro desse prazo. Eu posso colocar essa obra no ano 15, o que vai me impactar em apenas 2 centavos, nesse meu exemplo, nessa tarifação. Então, são estes os cálculos que nós temos que fazer e também temos que avaliar as duas regiões, tanto a região alta quanto a região baixa do Vale do Taquari, para que se tenham obras que sejam possíveis de ser retiradas ou então postergadas em ambas as regiões, para que a gente também seja homogêneo nessa situação. Não podemos priorizar uma região ou outra região. Eu não posso querer que todas as obras permaneçam na região baixa e retirar todas as obras da região alta. De fato, nós teremos que avaliar um todo, como eu dizia em um outro momento, termos a hombridade, a maturidade de entender quais são relativamente as obras que efetivamente devam acontecer nesse primeiro momento e aquelas que nós podemos abrir mão em detrimento
de uma redução da tarifação. Muito bem, obrigado, Moisés, por ter nos atendido. Um grande abraço, um bom dia. Valeu, Paulo Rogério. Eu agradeço aqui o espaço. Também é importante colocar que agora, dia 19, amanhã, nós estaremos com o vice-governador e junto a ele nós vamos pedir uma audiência com o governador do estado para que o prefeito Matheus e eu, juntamente com o vice-governador e o governador do estado, possamos fazer essa reunião e apresentar as nossas necessidades e solicitar um aporte financeiro maior do estado para que, mais uma vez, a gente possa ter obras importantes aqui no Vale do Taquari e, quem sabe, aí chegarmos na tão desejada redução da tarifação dos pedágios aqui da nossa região. Um forte abraço a todos, muito obrigado pelo espaço. Da mesma forma, Moisés de Freitas, prefeito de Sério, presidente da ANVAT, a princípio o leilão deve acontecer no período de setembro ou outubro deste ano e a instalação, se tudo correr conforme é o planejado pelo governo do estado, a privatização de rodovias deve acontecer lá em 2026, já instituindo a cobrança deste sistema. Com tarifa, o valor é pesado, bem diferenciado.